A gente vai trazer uma olhada agora da campanha do Sport e do Ceará, tá? Olhando a posição que eles têm hoje com os jogos e ver o que é que outras equipes na história fizeram com essa pontuação. O Sport, ele tem, né, 23 pontos em 13 jogos. O Sport está com um jogo a menos. A gente sabe disso já, e sempre destaca. Então, assim, com 23 pontos, dentro de um universo de 20 equipes que em 13 jogos tinham 23 pontos, só metade subiu. Tá? Essa pontuação do Sport, quando você projeta para a história, 20 equipes chegaram com 23 pontos em 13 jogos e só metade delas subiu. É um número baixo. Tá? É um número baixo. Mas é o que a gente mostrou aqui. 23 pontos em outros anos, você não seria. Você até seria quarto, mas você, como a gente mostrou em 2019, estaria empatado com 4 equipes. Né? Então, Minhoca, em termos de pontuação, é aquilo que a gente fala. A campanha do Sport não é uma boa campanha. Não é só o desempenho, porque começamos a bater muito no desempenho do Sport. Né? Nas últimas rodadas, nas últimas 3 rodadas, e não foi nem na primeira dos 3 jogos. Foi a repetição de 3 jogos muito ruins. Né? Novo Horizontino, Botafogo e Guarani. A gente bateu muito. E quando a gente bate muito, é natural que parte da torcida cria uma espécie de um escudo. E o escudo não tem ninguém jogando muito bem, o time está perto do G4, agora o time está no G4. Como é que critica tanto o time no G4? Tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos, a muleta do jogo a menos. Mas nesse gráfico que a gente está vendo, não vale o jogo a menos. Sim. Tá? É porque eu estou dizendo assim, do torcedor, vindo do torcedor, né? Isso. Essa justificativa. Porque o desempenho é ruim. Mas esse gráfico mostra que a campanha também é ruim. Sim. A pontuação também é baixa, né, Minhoca? Para o que o Sport investiu, para o que o Sport tinha de ideia, 23 pontos é muito pouco, né? É uma campanha de um perseguidor, basicamente. Isso, que algumas vezes seria um G4, como é o caso do Sport agora, mas não é uma campanha segura. E aí a gente sempre tem que olhar o começo do campeonato, e quando eu digo o começo do campeonato, é os 2 momentos. Antes de começar o campeonato e depois de 4 rodadas, quando o Sport bateu 12 pontos. Porque é bom lembrar, naquele contexto ali das 4 primeiras rodadas, havia pelo menos uma possibilidade de dizer: o Sport de fato vai ser o segundo time a imaginar que vai conseguir esse acesso. E aí a gente não viu isso nas próximas rodadas. O Sport se igualou a todos os outros, inclusive Santos e tudo mais. Então a gente não conseguiu ver a equipe. Claro, vocês já vem falando há bom tempo dessa questão do desempenho, mas também da questão do aproveitamento. Né? A gente vê jogos ali de 1-0. Claro, hoje o torcedor, como eu citei até isso do Fortaleza, ele assinaria até o final do campeonato só vitória de 1-0, porque o acesso estaria garantido. Mas, obviamente, a maneira como o time está desempenhando, isso é que gera a dúvida. O problema do ano passado... porque como ninguém assina do outro lado, né? Então, assim, exatamente. Você não vai fazer 1-0 até o final do campeonato. Exatamente. Então, você não tem como ter a garantia de que o rendimento atual, o aproveitamento atual, ele é um aproveitamento seguro. Na verdade, ele é um aproveitamento de jogou uma moeda para cima. Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Ou você vai subir ou você não vai subir. Então, a história está dizendo isso. Agora, claro, dá para entender. O motivo do torcedor talvez não ser tão crítico nesse momento, alguns dos torcedores, por conta da campanha de outras equipes. Mas não dá para relaxar. Né? O jogo que o Sport vai ter daqui a 2 rodadas, porque ele não joga na próxima rodada. É um jogo, a próxima rodada é uma rodada que o Sport vai estar parado nos boxes, entendeu? Então, já é uma rodada onde o Sport, certamente, possivelmente, vai sair do G4, entendeu? E aí, quando você tiver os 2 jogos a cumprir, é aquela coisa. Eu nunca gosto de contar jogo pendente. Que pode ser 3 jogos em uma semana, e de repente pode ser um negócio exatamente, com um calendário apertado. Pode não ser o ideal. Na verdade, então, era agora, que era domingo. Sim. Mas é isso. Domingo, eu vejo fim de semana, melhor dizendo. Essa campanha não é uma campanha para comemorar, mas também não é campanha, né, para assim, tá abaixo daquilo que o começo indicava, aquilo que se projetava
um pouco melhor para o esporte. E não é isso que o esporte... Você definiu muito bem, Mioca. É uma campanha de perseguidor. É uma campanha de perseguidor. É uma campanha de Vila Nova. Em termos estatísticos, assim... É uma campanha de Mirassol, é uma campanha de Novo Horizontino. Fora de casa tem... Com essa vitória do Guarani, né? Do jeito que foi, mas venceu. Tem 3 vitórias fora de casa. Só o Novo Horizontino tem mais pontos fora de casa. Então, assim... Tá ok. De toda forma, no jogo, 2 jogos seguidos fora de casa, somou 4 de 6 pontos. Bom, mas assim, só o que se ressalva, veja só, o Sport perdeu a Novo Horizontino na Arena, né? E foi para 2 jogos, foram 3 jogos seguidos contra o time de São Paulo. Aí depois foi pegar o Botafogo e Ribeirão Preto e o Guarani Campinas de guarda aberta, assim, tá guarda baixa, tava meio tinha acusado o golpe do jogo do Novo Horizontino, mas volta com 4 pontos. Em tese era para ter voltado recuperado, com a confiança recuperada. Mas o Sport conseguiu somar 4 pontos jogando mal os 2 jogos. Assim, jogando de forma frustrante contra o Botafogo e jogando muito mal contra o Guarani. Assim, contra o Guarani não foi frustrante, contra o Guarani foi uma atuação, Fred chamou de pavorosa. Então, esse é o problema, ou seja, pontuou, mas essa performance... Tipo, tanto é que quando terminou, domingo eu falei, eu até lembro que eu disse na análise de Sport de Guarani Sport, que aquela atuação contra o América Mineiro não será suficiente. Aquela atuação ganhou do Guarani, beleza, mas se jogar essa bola contra o Guarani, não vai pontuar. Se jogar essa bola contra o América, melhor dizendo. Porque o América, na verdade, é um time mais forte dentro de casa, né? Assim, tá invicto dentro de casa, fora de casa tá dando umas farrapadas, mas assim, a atuação do Sport contra o Guarani, aquele desempenho, a gente olha toda essa questão numérica, mas o desempenho puxa muito para baixo, pô. Aí você vai, a gente fala, no começo desse programa, a gente tava falando do número de resultados negativos em toda a campanha. Em 2013 subiu com 15, 2019 subiu só com 4 de número de derrotas, né? Mas o Sport tem 6 jogos em casa, já tem 2 derrotas, pô. Em 2011, quando o Náutico subiu invicto nos aflitos. Só para dar um exemplo. Assim, não é, na Série B, não é nada do outro mundo, não, tá? Na Série B, em 2019, acho que o Sport subiu invicto também. Perdeu, se não me engano, ou subiu invicto ou perdeu só um jogo. Foi assim. Não sei, Fred, pode até checar aí, Fred. Não sei se tem como colocar como 2019 mandante. Em casa, é? Isso, em casa, 2019. O Náutico foi invicto em 11, foi vice-campeão da Série B. E o Sport já tem 2 derrotas em 6 jogos, pô. Foi assim. Isso não estava nenhuma conta. Nem nos adversários, talvez. Acho que nem os adversários colocaram. Acho que talvez o Sport perca aqui 2 jogos nessa largada. Porque você vai fazendo a conta dos adversários. Eu acho que nem os concorrentes achavam que o Sport poderia perder 2 jogos tão cedo. E foi isso só acaba. Mesmo, só para te lembrar, foi um jogo só perdido mesmo. 2019, então, uma derrota, né? Quem foi? Nem lembro. Mas enfim, uma derrota e o Náutico eu lembro ter sido invicto em 11. E se manteve, inclusive, muito bem em 2012. Foi G4 dos mandantes na Série A de 2012, não. Perdeu para o América Mineiro, tá? Kelvin lembra aqui no chat. Vê! Vê quem foi? Que momento. Mas é isso. Lembra que foi um escanteio, né? Um gol bizarro de escanteio. Eu também teve um comentário aqui que eu concordei muito aqui do Kevin, né? Que ele até menciona que o Sport já entra nas partidas agora não mais como um favorito, né? Como se desenhava também no começo da competição. Entra com boa chance de vencer. Isso. Mas claro, não entra para exercer o favoritismo que deveria ter. Aquela coisa, né? Enfrenta o Guarani, aí jogador a mais, aí a dificuldade para fazer o gol. É enorme. Tipo assim, qual é o outro contexto que, tipo assim, vai ter que agora ter 2 jogadores a menos para ter uma tranquilidade, um resultado confortável mesmo, 2-0 aqui, ó. E a gente não está conseguindo ver isso, assim. E, assim, é claro, o cara pode falar assim, mas o Santos também não está desse jeito. Não tá. O Santos contra o Ceará conseguiu de uma bola parada e as outras chances eram de saída de bola errada do Ceará. Ninguém está jogando bem. Mas, queira ou não, a gente... aquela coisa que a gente falou, né? Que é quando a mãe fala assim, você não é igual aos outros. Então, nesse sentido... Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, o esporte, nesse sentido, ele tem que desempenhar melhor. Não tem o que falar, porque o campeonato, se está nesse momento ele como uma pontuação ali que não dá uma certeza, ele só vai conseguir ter uma garantia melhor se ele melhorar o próprio desempenho
o aproveitamento. Eu vou colocar aqui na tela agora, tá? Fred, Eu vou colocar aqui. Eu só vou dizer que eu vou colocar na tela. Que era se o Sport perder do CRB, né? Cai pra, se o Sport tivesse 23 pontos em 14 rodadas. Cai 11%. Né? Cai para 39%. Times com 23 pontos em 14 jogos, só 39% deles subiram. É do CRB em Alagoas há muito tempo. Muito tempo. Isso. Até perdi a linha que eu ia falar antes. E como o Minhoca falou que a janela vai abrir agora, beleza, vai chegar reforço para todo mundo, mas até essa linha da argumentação do Sport foi se perdendo, porque muita gente foi jogando desfalcado. O Botafogo jogou sem 6 jogadores quando jogou contra o Sport. O Guarani jogou desfalcado contra o Sport. São os últimos 2 times que o Sport enfrentou. E nesses 2 jogos, por exemplo, o Sport jogou sem lateral direito e lateral esquerdo porque Mariano Souza quis. Isso. O lateral direito é bem mais ou menos? É. O lateral esquerdo é ruim. É ruim, também acho. Mas são os 2 jogadores da posição. Tipo, não foi um desfalque por falta de não é um cara da base, sub-17, que subiu, não. São jogadores contratados para a temporada e tal, que fazem parte do elenco e que estavam à disposição. Então, assim, não utilizar dessa forma acaba sendo também um problema, porque não funcionou nenhum desses jogos. E já não tinha funcionado num jogo antes. Na verdade, são 3 jogos assim. Então, nesse caso, eu acho que Souza tem uma parcela de responsabilidade também. De dificultar. Óbvio que ele está tentando fazer o melhor, isso é óbvio, mas ele ainda não desistiu da tentativa. Isso é muito ruim, porque ele continua achando que ainda é possível fazer Fabrício Domingues ser um lateral direito, puxar a Barleta lá para a segunda linha, para começar dali ser um lateral, em vez de ser Riquelme. Então, assim, isso acaba prejudicando o time e os 2 jogadores, porque Barleta, obviamente, rende mais, sendo atacante muito mais encostado lá na frente, e Fabrício Domingues sumiu. Assim, ele virou de um jogador muito útil, virou um dos piores jogadores do esporte, jogando da função que ele está jogando. Então, assim, o treinador também tem essa parcela, porque seria mais compreensível se, perdeu Pedro Lima, perdeu Filipinho, Cariús não pode utilizar, quem é o outro lateral esquerdo do esporte que tinha? Dalbert se machucou, o outro que do começo do ano foi contratado, pediu para sair, foi embora, isso tudo é verdade. Mas ainda assim, a fila foi andando, ainda teve um lateral direito, Rosales, e ainda tinha um lateral esquerdo, Riquelme. Então, assim, você poderia utilizar até largar. E no caso de Rosales, até olha, eu sou quem me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu critico o Rosales aqui, acho assim, brilhou, jogou La Liga, teve uma boa carreira, mas no esporte sempre foi muito abaixo. A maior parte da participação dele no esporte são participações ruins, mas ele deixou de ser utilizado no melhor momento dele. Assim, justamente no melhor momento dele, onde ele estava sendo mais útil, um jogador mais seguro, ele deixou de ser utilizado como lateral. Assim, aí é muito difícil de entender. Porque teve momentos assim onde, meu irmão, esse cara assim não tem condição nenhuma. No momento que olhar, esse cara tem condição. Não é que só, esse jogador tem condição. Esse jogador pode ser útil ali, pode segurar. Pronto, nesse momento o cara deixou de ser utilizado. Perfeito, Cássio. Inclusive, esse adiamento de Sport e Operário, Minhoca e Cássio já trouxeram, né, uma visão negativa desse adiamento. E eu entendo bem o que foi trazido. Primeiro, vai minar psicologicamente a campanha do Sport. Porque a gente diz assim, o Sport é 4º, mas tem um jogo a menos. Aí você fica naquela muleta de jogo a menos. Pô, poderia ser líder. É só ver o Grêmio. O Grêmio está na zona de rebaixamento, alguém tranquiliza o Grêmio. Fica tranquilo, o Grêmio tem 2 jogos a menos. E o Sport... ou o Grêmio está ultra pressionado pela zona de rebaixamento. Claro, ultra pressionado pela zona de rebaixamento e afeta o desempenho do time. Os 2 jogos a menos, ninguém fica dizendo, não, tem 2 jogos a menos, pô, fica tranquilo aí. Ninguém. E afeta o desempenho do time dentro de campo, a forma com que o time joga fora de casa, você diminui muito a paciência. O fato de também quebrar a sequência de ser um jogo e um sábado, você tem o treino todo da semana para jogar no outro sábado novamente, também é ruim, porque você pode trocar esse jogo que estava tão espaçado no tempo ideal para se jogar futebol, você pode trocar por uma... Possivelmente vai ser trocado dessa forma, inclusive, né, Minhoca? Acho muito difícil que daqui para o final do ano
esse jogo encaixe no final de semana livre. É óbvio que vai acontecer no meio de semana e não vai ter o tempo necessário. Mas eu vou trazer outro lado. Fala, Mioca. O que eu ia falar rapidinho, assim, algumas rodadas vai ter aquela coisa final de semana, 10 jogos, né? De 10 dias, boa, né? Parte do meio de semana, claro, porque algumas rodadas são desmembradas, começa numa sexta e vai até a quarta, né? Ou até a terça-feira. Mas a tendência é que vá ser usado os meios de semana para cumprir esses 2 jogos que o Sport tende a fazer ainda. Não, a tendência, a lógica toda é essa, né? Mas eu vou trazer o outro lado da moeda, tá? Que eu acho que é por isso que o Sport nem demonstrou tanta preocupação e chateação com esse adiamento. Eu achei melhor. Exatamente. Eu acho que eu achei melhor de Cássio é justamente esse lado da moeda que eu vou trazer. A gente está vivendo, estamos aqui, 00:30 do dia 10 de julho. Ou seja, a janela de contratações, de regularização, contratações você pode fazer livremente. Para inscrição do jogador no campeonato, regularização do jogador, ela está aberta. E o Sport, tanto que a gente falou, todos que defendem um pouco, que justificam um pouco a queda brutal de rendimento do time, citam os desfalques, e a gente cansou de falar aqui. Não pode cometer os mesmos erros dos outros anos. Ano passado foi grave, né? Porque foi uma negligência. Esse ano eu acho que não vai negligenciar. Pelo menos a intenção da direção de futebol, imagino que com o aval do presidente, naturalmente, seja de fato reforçar de forma consistente o time. Essa oscilação talvez tenha vindo até em boa hora. Ela deu um recado claro e o recado foi assimilado. O Sport vai investir, o Sport vai contratar, o Sport vai tentar qualificar esse seu elenco. Mas, contra o América Mineiro, sábado, não vai ter reforço jogando. E o Goiás pode ter. O Goiás vai pegar o Operário e tem 3 jogadores para estrear. Não sei se vai conseguir estrear, mas os caras estão no clube há 2 semanas. Tá? Os caras estão no clube aí treinando para estrear. E aí, Cássio, na hora que o Sport só volta a jogar, acho que dia 26, né? 23, 26, 23, né, Minhoca? 23. O Sport joga agora, dia 13, e depois só volta a jogar dia 23. Até isso tranquiliza um pouco o tempo para... O Sport, ele pode contratar os jogadores podem chegar, treinar e jogar contra a Chape. E, fundamentalmente, quando acontecer esse jogo do Operário, os caras já vão poder jogar. Os caras que eu tô dizendo, esses caras nem existem ainda, tá? Eu tô contando com reforços imaginários ainda. Eu acho que eles vão chegar, então foi melhor pro Sport. Sabe, Mioca? Mesmo tendo dano psicológico. Claro. Mas esse campeonato tá tão achatado que ainda que saia do G4, vai ser uma porque o Grêmio está afundado. E ainda teve até uma chance ali, tava 2-0 em cima do Palmeiras. Chegou até um cenário ali de sair, mas depois já empatou. Né? Depois já foi para a rodada seguinte, já caiu de novo. No caso do Sport, ele pode sair do G4, mas ele não vai ficar distante. Então, assim, ele vai ficar a tendência que, vai parar uma rodada, o campeonato tá tão Seria muito bom ganhar assim. do América para criar um escudinho aí, né? Sim. Não, se não ganhar do América, aí realmente esqueço o que eu tô falando. Tô falando assim, vai jogar, vai fazer um jogo ultra importante contra o América, a primeira parcial foram 7 mil ingressos, ou seja, acho que é jogo beirando... É jogo de 20 mil pessoas, tá? Assim, acho que é um jogo no horário bom, no sábado e tarde, acho que é jogo para um metrô à disposição, jogo para 20 mil pessoas, pelo menos, e a questão é que o Sport não está muito bem, mas enfim, o América também não é um grande... Tem uma vitória fora de casa, o América, assim, a campanha do América é baseada nos jogos, até aqui, pelo menos, é baseada nos jogos do Independência. Se vencer esse jogo, não jogará contra o Operário e tem um risco de sair do G4. Mas, veja, ele está no G4 hoje. Se vencer esse jogo, significa que ele, no mínimo, ele vai
chegar na rodada que está faltando no G4, ou dentro de um cenário muito mais óbvio, até com 1 ou 2 pontos acima ali, perto do 5º ou do 6º lugar. Então, aí você não joga e todos esses outros vencem, significa que, eu estou conseguindo supondo que vence o América Mineiro, que ficaria Fred, se muito, 2 pontos atrás do G4. Se muito. E assim, veja esse cenário que a gente está desenhando aqui. Se fosse 2 pontos do G4, com 2 jogos a menos, porra, assim, não dá para ter o cenário que a gente estava imaginando de ultra pressão por estar fora do G4. Acho que haveria um entendimento. Que é o caso de Curitiba, Goiás e Ceará nesse momento, né? Que é, se você está nessa situação, aí você vai ter mais uma rodada sem jogar, aí se torna, aí, que é o caso do Grêmio, né? O caso do CRB, lembra que a gente citou do CRB? Que o CRB tá ali no Z4, mas ele tem os 2 jogos ainda a cumprir. Só que você tá parado, né? Você não tem os jogos ainda. E o Sport, ele, de fato, se ele consegue esse resultado contra o América Mineiro, por mais que ele possa sair, ele não vai estar tão distante. E ainda vai ter 2 jogos a menos. Esse jogo do América, ele se transforma... Se ganha, significa que são 7 e 9. Eu sempre faço essa questão de bloco, que a gente faz muito da Série A. É sempre por bloco. Se ganhar, significa que eles somam 7 de 9, pô. E você tem que fazer ali por volta de 10 a cada 6. 10 pontos a cada 6 jogos disputados. Biagio Chiappetta, ele trouxe informações aí, né, que ele está trazendo, obviamente, eu vou apenas ler mensagens dele, de uma reunião no conselho hoje do Sport, tá? Biagio Chiappetta, que inclusive ganhou muitos pontos fora de casa, tá? Assistiu vários jogos do Sport aí, estava em Campinas, é um cara que está pontuando bem fora de casa. A primeira informação que ele trouxe... Ele foi para Itu, não, depois ele coloca a lista dos jogos que ele foi fora de casa. Thierry volta em 10 dias, tá? Essa daí. E o foco da direção é zagueiro, volante, lateral direito e 2 extremos, tá? Lateral esquerdo, obviamente, se espera por Cariús, além de ter 2 machucados nesse momento, né? Sobre a situação de Sosso, ele diz que teve aquela proposta do time mexicano, mas não quis, porém o empresário, o Sport concordou em dar um pequeno aumento aí, segundo o Yuri, segundo Chiappetta, né? Segundo e segundo aqui, né? E aí ele traz a informação da Ilha, né? Que estaria pronta em setembro, né? A ideia seria o jogo contra o CRB. Capacidade prevista 30 mil sem ampliação, né? Isso aí eu acho difícil, tá, Cássio? Essa Ilha em setembro, de tudo que veio para a tela aí, é o que eu vejo ainda com maior tem que esperar a chuva passar aí para colocar o gramado, a luz vai ser trocada. Não, porque a reforma é basicamente isso, né? Tá trocando a fiação do estádio, não vai ter... Deveria dar uma pintada também, até para tirar essa pintura do último ano, que foi uma coisa horrorosa, que mau gosto danado que colocaram esse código de barra aí no estádio, dá para fazer uma pintura melhor. E, enfim, aí numa próxima... Não sei se setembro não, tá? Mas se não foi na arena mesmo, pô. Tem problema não. Tendo time, pode jogar em qualquer lugar. Só sobre o detalhe que ele falou de jogos aqui, até saiu... Ele falou que somou 10 pontos esse ano, tá? Ele fora de casa. Se ele foi para Campinas, só para dizer que em Campinas foram 523 torcedores do Sport que pagaram ingresso. Todos os ingressos que foram colocados a vez, segundo o Bordeiro, não sei se bem que ele não coloca devolvidos, não. Foram 319 inteiras e 204 meias. E Antônio Guilherme Santino Batista disse que também estava lá no Brinco de Ouro. Lucas Leozzi estava com filho também, né, no Brinco de Ouro. 523, mas assim foi bom. Mas é isso, tá? Então, esse é o cenário do Sport. A gente trouxe aqui na tela. Para quem está vendo agora, eu cheguei a colocar se perde do CRB. Coloquei agora se empata com o CRB, tá? Se empata com o CRB, o Sport ficaria com 24 pontos, né? E 43% dos times com 24 pontos na 14ª rodada subiram. Agora eu vou colocar se vencer o CRB. Tá? Isso que eu estava dizendo. Eu estava na dúvida se já tinha entrado esse número. Não, foi o único que não entrou. A gente está bem cauteloso. Se vencer o CRB, teria 26 pontos em 14 e só 40% subiu. Tá? Não é Pô, subiu.
Pô, de 24 para 26 subiu 1%. Às vezes a história cria essa distorção. Depende muito, depende de como está a distribuição de pontos em cada edição. Eu tô rindo aqui que Antônio Guilherme está dizendo que Lucas esculhambou Cassiano. Lucas Leozinho perdeu a paciência com o Alisson Cassiano lá na arquibancada do Brinco de Ouro, né? Dizendo que não teve paz para jogar. Mas é isso, tá? Esse é o recorte do esporte. E o recorte do esporte agora tem quase que uma decisão de que temperatura, que humor, que psicológico o esporte vai ter nessa parada que ele vai ser forçadamente obrigado a ter de 10 dias. Tá? Pulando a rodada, pulando o jogo em casa, já que o jogo do Operário não vai acontecer. Tem todo o lado ruim que a gente já trouxe e tem essa vantagem de ganhar aí mais tempo para que os reforços já estejam em campo contra a Chapecoense. Mas é que eu digo, mesmo que atrase, que repitam-se os erros, que os contratos não sejam fechados, que os jogadores não cheguem, não tenham condição física, pelo menos o do Operário, seja lá quando for marcado, esses jogadores devem estar em campo, então o Sport ganha aí um mínimo de tempo, né, para regularizar, para trazer, regularizar e deixar em forma potenciais reforços, prováveis reforços, né, que ainda não estão confirmados. Alguns nomes começaram a surgir, né, um deles com mais força. Toda vez eu esqueço o nome do ponta argentino brasileiro do Vélez, né? Deixa eu dar uma busca aqui, que é Leni Lobato, tá? Leni Lobato é o jogador que estaria mais perto, né? Parte até de quem Pedro Maranhão, repórter do NE45, fez uma apuração, recebeu confirmações em off, né? Dentro do clube, e a imprensa argentina já dá uma sentença mais definida dessa vinda por empréstimo. Ele renovaria seu contrato com o Vélez até o final de 2026, né, e seria emprestado ao Sport. É um jogador de números discretos, joga bastante, né, é acionado, não é considerado um peso morto no Vélez, a torcida considera um jogador ok, mas nota 6 ali, eu diria, dentro da ótica, né, da torcida do Vélez. Alguns lamentaram, alguns não gostaram desse formato de vir por empréstimo, diz que não se justifica, que é um jogador que joga, que não faria sentido liberar sem uma venda, mas outros também destacam que é um cara que não é decisivo, né, e os números mostram um pouco disso, né? E o Sport precisa do oposto, né? O Sport precisa de pontas, né, mais agressivos, que cheguem com maior poder de decisão. Mas vamos esperar chegar, vamos ver que perfil de reforço o Sport vai trazer. Pode ser que ele venha e não seja, né, um grande reforço, que o Sport tenha nomes mais pesados aí. Quando esses nomes vierem à tona, a gente vai trazendo e vai comentando aqui, tá?